Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Sinceramente, eu e a Cíntia estamos muito felizes por você estar ouvindo esse segundo áudio. Isso mostra que você entendeu o primeiro áudio e quer saber agora como se desbloquear mentalmente falando. Isso vai ter um impacto direto muito positivo sobre o seu relacionamento com Deus. Isso é o mais importante. E também vai ter um impacto sobre todos os campos da sua vida. Se tinha alguma coisa que não batia, alguma coisa que você sentia que estava travado, finalmente você vai entender o que era e como destravar tudo isso. Claro que é um áudio longo, mas com certeza eu posso afirmar para você que será o áudio mais importante da sua vida como cristão. Depois me dá um feedback, inclusive, sobre o áudio, ok? Eu gostaria de ter recebido um áudio como esse e ouvir de um amigo que você vai ouvir. Mas no meu caso eu tive que pastar muito, eu posso dizer, para entender claramente o que você vai entender em muito pouco tempo. E eu não quero que você passe pelo que eu passei. Eu sei que dá medo, eu senti exatamente a mesma coisa. Mas eu e a Cíntia queremos deixar claro que você não está sozinho. Depois de terminar de ouvir esse segundo áudio, você vai sentir de uma forma muito profunda a força das palavras em Isaías capítulo 41, versículo 10. Onde o seu Pai, Deus Todo-Poderoso, diz para você assim, não tenha medo, pois eu estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus. Vou fortalecê-lo, vou ajudá-lo, vou segurá-lo firmemente com a minha mão direita de justiça. Se possível, meu amigo, pare o áudio por alguns instantes, reflita nisso. Essas palavras são muito, mas muito poderosas e fortalecedoras. Se você está tendo a coragem de ouvir esse segundo áudio, pode ter certeza que a força mais poderosa do universo, o Espírito Santo, está atuando dentro de você agora de uma forma diferente, te dando coragem, te dando ousadia. E à medida que você for enfrentando os seus medos, a confusão e o desconforto que agora você está sentindo irão gradativamente diminuindo. Lembre-se que o nosso líder, Jesus, antes de subir ao Pai, deu a nós a seguinte garantia no livro de João, capítulo 14, versículo 26, depois do capítulo 16, versículo 13. Mas o ajudador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar todas as coisas que eu vos disse. O Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Sinta agora essa força poderosa atuando em seu coração e te ajudando a destruir a programação tóxica mental que talvez você foi exposto durante anos, como eu e a Cíntia fomos também. Eu sei que nesse exato momento você tem milhões de perguntas que estão fervilhando aí na sua cabeça, mas respira fundo, coragem, que tudo vai se esclarecer no momento certo. Lembre-se que nunca mais você será a mesma pessoa ou terá a mesma visão depois que eu compartilhar essa riqueza espiritual com você. E lembre-se, para te deixar mais tranquilo, que o que eu vou compartilhar agora com você é baseado exclusivamente na Bíblia, em minhas meditações e nas publicações da Torre de Vigia, tanto as recentes, mas especialmente as bem antigas, do início da obra das Testemunhas de Jeová no mundo. E como eu já disse, ali estão as respostas que você nunca procurou. Ou seja, eu procurei seguir assim, o exemplo dos bereanos. Lembra-se que eles não aceitaram logo de início o que o verdadeiro ungido de Jeová, o apóstolo Paulo, estava ensinando. Eles foram fazer as próprias pesquisas e por terem essa mentalidade foram elogiados e muito pelo apóstolo Paulo. Se alguém ou uma classe de pessoas está falando que você não pode fazer isso, presta atenção, tem algo de errado. Se você parar, você está indo contra um princípio bíblico. Lembra-se de Provérbios capítulo 18, versículo 13? Esse versículo diz assim: responder antes de ouvir os fatos é tolice e resulta em humilhação. A Bíblia é clara, se você não ouvir os fatos, será humilhante para você. Então, de agora até o fim, não deixe que ninguém ou nenhuma classe de pessoas te impeça com a ativação do programa mental tóxico do medo, de ouvir os fatos e chegar às suas próprias conclusões.
Lembre-se que o único líder, seu único canal designado por Deus é Jesus e ninguém mais. Tudo bem que você não entende isso ainda, mas até o final desse material, tudo isso vai ficar muito claro na sua cabeça. E está tudo na Bíblia, só não te contaram. Portanto, quem você vai querer continuar ouvindo? Líderes humanos ou o único líder designado por Deus, Jesus Cristo? É Ele que está te dizendo para ouvir os fatos, não sou eu, ok? Não precisa ter medo de pesquisar como te ensinaram a ter medo. Coragem! Você não está cometendo nenhum pecado, como quiseram fazer você acreditar. Talvez vão te acusar de coisas que você nunca imaginou. Isso pode acontecer? Sim. Isso inclusive já está acontecendo nesse exato momento comigo e com a minha princesa Cíntia. Mas lembre-se das palavras do nosso líder, do nosso único líder, o Senhor Jesus em João, capítulo 15, versículo 18 e 19, onde ele disse: Se o mundo vos odeia, sabeis que me odiou antes de odiar a vós. Se vós fizesseis parte do mundo estaria afeiçoado ao que é seu. Agora, porque não fazeis parte do mundo, mas eu vos escolhi do mundo. Por esta razão, o mundo vos odeia. Querido irmão e amigo, eu prefiro ser odiado, falando a verdade, do que ser amado, me escondendo na mentira. Nesse áudio, você terá acesso a 4 pontos principais. Primeiro, vou fazer um breve resumo da minha história para você entender a ligação dos eventos, toda a minha trajetória como cristão, os privilégios que tive, como eu perdi meu cargo de ancião, até finalmente chegar nesse áudio que você está ouvindo. Esse ano foi repleto de surpresas para a minha vida e para a vida da minha amada. O segundo ponto que você vai ter nesse áudio, vou mostrar de forma clara e objetiva 2 questões doutrinais que não têm sustentação nenhuma na Bíblia, mas mesmo assim compõem os pilares principais, fundamentais das crenças das testemunhas de Jeová. Quando eu entendi a verdade da Bíblia sobre esses 2 pontos doutrinais, eu cheguei à conclusão que eu não poderia mais continuar ensinando essas coisas. Foi fácil, Ronaldo? Não foi fácil digerir tudo isso. Vou ser bem sincero, mas o poderoso Espírito Santo me ajudou para que eu tivesse força, equilíbrio e coragem para estar compartilhando tudo isso com você, meu querido amigo. O terceiro ponto, vou te contar o que eu estava planejando fazer depois que eu entendi que eu havia sido enganado e o porquê eu acabei mudando de ideia. E o quarto ponto, materiais de suporte para te ajudar a se recompor. Eu vou disponibilizar em anexo um arquivo chamado Pesquisas JW. Essas pesquisas serão essenciais para ajudar você a acalmar a sua consciência e começar a dar os seus primeiros passos para a sua verdadeira liberdade cristã. São informações tão simples e tão bem documentadas que vão te ajudar a literalmente destruir toda a sua tensão, todo o seu medo, toda a sua culpa que te paralisaram, talvez por toda a sua vida. Esse material foi feito com muito carinho para te ajudar a tirar aquela angústia de dentro do seu peito que você não sabia como tirar, para te ajudar a tirar aquele nó na garganta que te impedia de falar o que você gostaria de falar. Um nó tão esquisito que mesmo fazendo orações você não entendia porque isso não saía. Mas agora você vai saber, e o melhor de tudo, dentro da Bíblia. Enfim, produzir esse material para ajudar você a sentir uma paz que talvez há muitos anos você não sinta. Lembre-se que você jamais estará sozinho. Jesus e o seu Pai Celestial estão com você. Lembra-se que Ele deu essa garantia. E você vai se surpreender porque existem literalmente milhões de outras pessoas que já acordaram em relação a tudo isso que eu vou mostrar para você. Pessoas que já conseguiram tomar uma ação corajosa e vão ter prazer em te ajudar. Diferente do que nos foi dito, verá que são pessoas dóceis, pessoas sensíveis, que amam a Bíblia, que amam a Deus e ao seu Filho de coração. Sim, esse quarto ponto vai fazer toda a diferença na sua vida. Mas antes de iniciar no primeiro ponto, eu gostaria de dizer, no final desse segundo áudio, que eu quero passar uma mensagem para todos os viajantes, os superintendentes de circuito, todos os anciãos que eu conheço, depois para todos os pioneiros e publicadores, depois uma mensagem aos nossos estudantes da Bíblia, também uma mensagem aos familiares que são testemunhas de Jeová, no caso da Cíntia a maioria são, e finalmente a todos os nossos amigos. Mas para entenderem a mensagem no final desse áudio, primeiro
ouçam todo o áudio, ok? Senão não terá sentido o que irão ouvir. Combinado? Então vamos ao primeiro ponto. Resumo da minha trajetória como testemunha de Jeová. Eu nasci numa família católica e fui criado no sítio, na região de Ibiúna, São Paulo. Com 13 anos de idade, na 7ª série, tive meu primeiro contato com as testemunhas de Jeová na escola, através de colegas de classe que eram testemunhas de Jeová. Grandes amigos, amizades as quais cultivo até hoje. Comecei a estudar a Bíblia e me apaixonei, porque o vazio que eu sentia por dentro foi se evaporando. Agora eu sei que a razão principal para essa mudança interna é que anteriormente eu não dava valor à Bíblia. E com as testemunhas de Jeová, passei a ler esse livro maravilhoso e aquele vazio, então, em função da Bíblia, foi sendo eliminado. Com 14 anos me batizei e aos 19 anos fui designado servo ministerial e logo em seguida ingressei como salonita no Salão de Vargem Grande Paulista, São Paulo. Isso foi em 1992. Depois fui designado para o Rio de Janeiro para terminar o Salão de Queimados. Após a conclusão desse salão, fui designado para Itaboraí, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. E mais uma vez, muitos bons amigos, porque a associação com meus amigos sempre foi muito boa. Ao concluirmos Itaboraí, fui designado com a equipe para Pindamonhangaba, São Paulo, ao lado da Serra da Mantiqueira, uma experiência muito boa também. Um ano depois concluímos esse salão e fomos para São Paulo construir do zero o Betel da Lapa, onde concluímos a obra em 12 meses. No início de 1996 fui convidado para servir em Betel, lá em Cesarulange, onde servi por um ano junto com os trabalhadores internacionais, mais amigos nessa trajetória. Depois de ficar um ano em Betel, fui designado para reformar o antigo Betel da Rua Guaíra, em São Paulo. Foi muito bom esse momento que eu passei lá. Por quê? Porque passei um tempo com grandes missionárias dos Estados Unidos, Alemanha. Uma vez concluída essa fase, tomei a decisão de voltar para casa em fins de 1997, pois estava iniciando meu namoro com a Cíntia, pois precisava fazer preparativos para o casamento. 3 anos depois nos casamos. Nessa fase em Ibiúna fui designado ancião no ano de 1998. 10 meses após nosso casamento, vendemos nossas coisas e voltamos a trabalhar no tempo integral. Dessa vez, fomos designados para construir o Salão de Assembleias do Grande Rio, no Rio de Janeiro, onde ficamos por um pouco mais de 2 anos. Após concluirmos esse trabalho no Grande Rio, fomos ajudar por um tempo em São José da Lapa, em Belo Horizonte. Ficamos ajudando um pouco mais de 2 meses e fomos para Itajaí, Santa Catarina, ajudar em um outro Salão de Assembleias, onde ficamos por um pouco mais de 2 meses também. Depois disso, resolvemos voltar para casa para resolvermos assuntos familiares em São José dos Campos, São Paulo. Nesses anos todos, tivemos o privilégio de fazermos grandes amizades e posso dizer que essas estão entre as coisas mais valiosas que possuímos. Quando saímos do arranjo, fizemos um curso de saúde natural em São Paulo e começamos a entrar no universo do autoconhecimento, o que foi uma das melhores coisas que aconteceu em nossas vidas. Após 5 anos em São José dos Campos, nos mudamos para São José do Rio Preto, onde já estamos por mais de 12 anos. Nesse tempo todo, fizemos muitos e muitos cursos e nosso conhecimento se aprofundou muito no que tange a entendermos como a mente e o ser humano funcionam, ao ponto de dominarmos a área emocional, desintoxicação e equilíbrio natural do terreno biológico. Todos os que nos conhecem sabem que sempre fizemos tudo com muito amor. Inclusive, alguns irmãos que servem hoje na comissão de filial no nosso país sabem disso. Nós trabalhamos juntos. Sempre fizemos com muito amor. Por quê? Porque a Bíblia nos incentiva a fazer as coisas como se estivéssemos fazendo para o próprio Jeová. E nós realmente fizemos isso, vivemos isso. Não para nos aparecer, mas porque sinceramente queríamos fazer o nosso melhor. Acreditávamos que fazíamos parte da única religião verdadeira. Por isso fizemos da forma como fizemos. Podem pesquisar sobre nossa trajetória e comprovarão tudo o que estou afirmando. Também, além das construções e serviço de pioneiro, nos envolvemos em outros projetos teocráticos. Por exemplo, tivemos o privilégio de participar do Congresso Internacional em Washington, D.C., nos Estados Unidos da América, em 2014. Conhecemos a sede mundial em Brooklyn e a gráfica em Walkville e também o Centro Educacional em Patterson. Participamos em campanhas de pregação, como em 2016 no Amazonas, o que foi uma experiência ímpar também. Em 2019, fomos para Porto Calvo, Alagoas, ajudar em mais um
mais um território com necessidade. E para concluir o circuito, por assim dizer, em setembro de 2019, fomos para o Congresso Internacional na Coreia do Sul. Bom, eu estou dando essa visão geral sobre minha vida espiritual não para me aparecer, mas para deixar bem claro que eu e a Cíntia usamos nossa vida de verdade em prol de uma causa que acreditávamos. Usamos o que tínhamos de mais precioso. O quê? Nossa juventude, nossa energia. E tivemos muitos desafios em todos esses anos, mas um a um fomos superando. Até que em novembro de 2019, o mundo começou a se mobilizar para o início de uma pandemia global. Tanto é que em março de 2020, as atividades presenciais das Testemunhas de Jeová foram paralisadas no mundo todo. E você sabe que tudo isso é verdade. Mas um ponto interessante é que, pelos meus estudos, sempre procurando ver os dois lados do que estava se passando, eu consegui enxergar o que estava realmente acontecendo em relação à pandemia. E ao mesmo tempo, as manipulações mundiais começaram a ser maiores, ao ponto de inibirem qualquer narrativa por parte de verdadeiros pesquisadores, cientistas, infectologistas de alta patente, que fosse diferente da narrativa principal colocada nas mídias tradicionais. E o resultado a nível de vidas perdidas em razão dessa politização, todo mundo já sabe. E o que eu notava, cada boletim do corpo governante, os irmãozinhos ficando com mais medo. E o medo é um poderoso depressor do sistema imunológico. O que menos queremos no momento de pandemia é um sistema imunológico fraco. E o que aconteceu, o que começou a acontecer com os irmãos morrendo de medo? Muitos irmãos começaram a morrer, literalmente. E isso foi me deixando agoniado. Os meus amigos anciãos da congregação notaram isso. Então eu decidi compartilhar pesquisas profundas com a filial das Testemunhas de Jeová no Brasil em maio de 2021. Eu mandei um extenso material científico na esperança de que isso pudesse ser de alguma ajuda, de alguma forma. Mas, para minha surpresa, levaram 2 meses para responder. E a resposta foi uma carta digital de 4 linhas dizendo: agradecemos a sua preocupação com os irmãos e gostaríamos de informar o irmão que estamos designando 2 viajantes de circuito para marcar uma reunião com você. Ok, recebi aquela bela e profunda resposta e realmente 2 semanas após esse e-mail, um desses viajantes me ligou informando que haviam recebido instruções de Betel para me ajudar. Marcamos a reunião para a primeira semana de julho. Na reunião com os irmãos, o que eu percebi foi que estavam, na realidade, preocupados se eu não estava, de alguma forma, me envolvendo com apostasia. E isso começou a me incomodar muito. Percebi que começaram a vasculhar a minha vida. E isso começou, como já expliquei, a ativar a minha programação tóxica de medo e culpa, lembra? Foi uma sensação muito ruim. Porque, como eu disse, eu só queria ajudar de alguma forma a salvar vidas. Essa primeira reunião durou mais ou menos 1 hora e pouco. E disseram que iriam marcar uma segunda reunião. O que aconteceu 1 semana depois. Na segunda reunião, me deram vários conselhos bíblicos sobre o cuidado com que eu estava pesquisando, sempre esse medo, sobre submissão e por aí foi. E concluíram dizendo que iríamos nos reunir novamente. O que aconteceu 1 semana depois. Nessa terceira reunião, perguntaram-me se eu havia mudado de ideia e eu afirmei que eu mantinha e estava seguro da minha postura. Aí conversaram mais um pouco, leram mais alguns textos e marcaram uma 4ª reunião, mas dessa vez com todo o corpo de anciãos da congregação para reavaliar meus privilégios. E sabem o porquê marcaram essa reunião para reavaliar meus privilégios? Não porque eu havia feito algo de errado, mas porque eu estava falando demais. E como eu já imaginava, fui desqualificado como ancião. Isso mexeu muito comigo. Senti como se os 23 anos que eu havia servido como ancião não tivessem nenhum valor. Chorei junto com a minha amada Cíntia quando disse que havia me desqualificado. Foi difícil ver o olhar de tristeza da minha princesa, que, como sabem, é tão zelosa, mas apesar disso, teve algo que mexeu muito mais comigo.
após essa quarta reunião, me deu um estalo chocante na cabeça, onde eu pensei: estou em uma organização que me proíbe fazer perguntas profundas e sinceras, e não posso compartilhar de forma livre meu conhecimento sem retaliação. Jeová não é assim. Ele sempre permitiu que seus servos fizessem perguntas. Entenda, meu amigo, que ao enviar o material, eu só queria ajudar. Eu só queria dar sugestões sinceras para proteger meus amados irmãos nessa fase de pandemia. Mas fui encarado como o quê? Fui encarado como rebelde, impedido de continuar fazendo perguntas profundas. E como eu já disse, Jeová não é assim. Vou te citar 3 exemplos. Primeiro, Moisés questionou a sentença que Jeová havia dado para exterminar o povo dele no deserto. E Jeová não o encarou como rebelde, muito pelo contrário, mudou a sua decisão por causa dele. Olha que incrível, o Todo-Poderoso mudou o que havia determinado fazer porque um homem o questionou com respeito. Pegou o ponto? O segundo exemplo, Abacuque não foi exterminado quando questionou a Deus. E o terceiro exemplo, o apóstolo Paulo não ficou com medo de perder o controle quando os bereanos o peitaram. Muito pelo contrário, Paulo os elogiou e disse que eles tinham uma mentalidade mais nobre do que os outros. Portanto, depois de muita oração, tomei uma decisão: viver na minha vida as palavras de 2 Coríntios 13, 5 e 6. Persistam em examinar se estão na fé. Persistam em pôr à prova o que vocês realmente são. E foi isso que eu fiz. Mergulhei num estudo pessoal profundo, como eu nunca havia feito na minha vida. Baseado exclusivamente minhas pesquisas na Bíblia e nas publicações da Torre de Vigia. Tanto as recentes, mas especialmente as bem antigas, do início da obra das Testemunhas de Jeová no mundo. Ou seja, eu procurei seguir assim o exemplo de quem? Dos bereanos. Sinceramente, em 35 anos de organização, eu nunca havia feito uma prova da minha fé. Mas essa situação me estimulou a finalmente tomar coragem e fazer. E olha, meu querido irmão, foi chocante o que eu descobri. Tão chocante que me fez tomar a decisão mais séria da minha vida. E depois gravar esse áudio e mandar para os meus amigos para compartilhar, para orientar e, se possível, acordar as pessoas que eu amo. Portanto, eu espero que nesses poucos minutos iniciais desse áudio tenha ficado claro o ponto 1, o resumo da minha trajetória como testemunhas de Jeová até aqui. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.